ajudar as crianças a enfrentar a perda de alguém, a morte de alguém próximo, de um amigo? Como lidar com isso? Quem responde para a gente é o educador e psicólogo Marcos Mer, que conversou com a repórter Gisá Batista. Enfrentar a morte de uma pessoa querida já é difícil para os adultos. Imagine só para as crianças e adolescentes. Esse é o tema da nossa conversa com Marcos Meyer hoje. Como lidar com a morte, Marcos? Quando dizer para as crianças, quando levar a enterros, em que idade também? Pois é, normalmente a reação dos pais transmite para a criança o que ela deve fazer. Por exemplo, se os pais são muito apavorados em relação à morte e fazem aquilo um caso muito grave, muito grande, a emoção que eles transmitem para isso, a criança já percebe. Puxa vida, eu tenho que ficar assim também. Então, às vezes, a criança nem conhece muito bem a pessoa que morreu, mas ela passa a mostrar, pelo seu comportamento, o quanto que ela está sofrendo. E aí, às vezes, não é necessário, né? Então, tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente transmite isso para a criança. A ideia é o seguinte: quando a criança é pequena, até uns 4, 5 anos, se for levar num enterro, se não tem com quem deixar e tal, a ideia é assim: leva num enterro de uma pessoa que a criança não conheça, mas leva, participou, viu como é que funciona, viu o caixão descer lá e acabou. Explica alguma coisa? Explica uma coisa bem rápida e tal e tchau. Não fica assim, daí agora gastando um monte de tempo lá e falando, conversando, chorando com todo mundo. Então, para a criança perceber que enterro é uma coisa que acontece, que é normal, que na sociedade existe e tal. Então, essa já é uma primeira mensagem. A outra coisa é em relação ao vínculo. Se a criança tiver um grande vínculo com a pessoa que faleceu, precisa levar no enterro. Independente da idade. Independentemente da idade, porque senão fica aquela coisa assim, a criança gostava demais do avô, era muito ligada ao avô, todo final de semana passava junto na casa do avô, aí o avô falece, a criança não viu isso acontecer, não viu sendo enterrado, e agora o avô não está mais em casa, o que fizeram? Ele me abandonou? Ele fugiu? Estão escondendo de mim? Então essas perguntas podem ser eliminadas você levando a criança para participar também, para assistir ao enterro. Essas experiências, elas são importantes? Por exemplo, uma criança que não passou por isso, os pais escondem, não levam, o que acontece? Tem reflexos? Tem reflexos, porque a criança que não vê o avô, vou pegar a ideia do avô, porque só para facilitar a comunicação, mas pode ser qualquer outra pessoa. A criança que não vê o enterro da pessoa amada, fica na cabecinha dela que essa pessoa amada fugiu, abandonou e não explicou, não se despediu. Então é muito sério isso, a criança tem um outro tipo de sofrimento. Então é melhor que veja e a forma como os pais lidam com a morte vai ser transmitida para a criança, como eu já falei antes. Então o avô, vocês vão chorar sim, os pais vão chorar, vão ficar tristes, mas a gente tem que ter uma conversa mais legal com a criança, dizer assim, filho, morreu, a gente está chorando porque a gente também gostava muito. A criança também vai chorar bastante e ponto. Aí o que vai acontecer? Nós temos uma tendência daí de hipervalorizar todas as reações da criança. Então, se a criança está um pouquinho triste, a gente já pensa, será que é saudades do avô? E se a gente falar isso para a criança, aí piorou a situação. A criança está triste, você chega do lado, está com saudades do avô, ela nem lembrava do avô. Oh, filho. Daí ela percebe, opa, se eu falar do avô, fica todo mundo em volta de mim. E daí ela prolonga esse sofrimento, fica meses, às vezes anos falando da morte do avô, porque sabe que isso gera toda uma atenção especial em torno dela. Então não precisa hipervalorizar as reações da criança. Está triste? Por que está triste? Pergunta, não fica colocando palavras na cabecinha da criança. E se ela falar, estou triste porque o avô morreu, mas já faz tempo que ele morreu, né? Eu também às vezes tenho saudades. Do que você quer brincar agora? Muda assunto. Muda assunto. Fala, valoriza o sentimento da criança, não despreza a criança, mas muda assunto. Respeitar o que ela está sentindo. Não pega no colo agora, filho, eu também tinha muita saudade, sabe? Quando eu era criança, daí começa a estender demais. Não estenda demais com as crianças pequenas. Agora, muitas pessoas dizem assim, eu não quero levar para que não tenha a imagem do avô, do tio, do pai no caixão. Quero que tenha a imagem de antigamente.
Isso tem a ver ou não? Fica aquela imagem? Basta a gente lembrar das pessoas que foram importantes para nós. Nós vimos no caixão, mas não é essa imagem que fica, que grava. A gente lembra dessa situação. Mas por exemplo, meu pai, né? Eu lembro de todas as vezes que meu pai brincava comigo, que me levava para fazer bagunça, que permitia as minhas bagunças, né? E eu lembro também dele no caixão, quando ele foi enterrado. Eu lembro disso. Mas quando eu lembro do meu pai, eu não lembro do enterro. Eu lembro dessas coisas boas, dessas coisas legais. Por quê? Porque a morte na minha família foi bem trabalhada, foi uma coisa legal. E não ficou assim um peso exagerado. Então eu lembro das coisas boas. Com a criança, a gente tem que tratar da mesma forma. Então, pode sim, a criança pode ver a pessoa amada, o pai, avô, o tio, pode ver lá no caixão, mas não é essa imagem que vai ficar. Por quê? Porque a gente vai fazer a criança lembrar das coisas boas. Então, passado um tempo, se a criança quiser conversar sobre essa pessoa que faleceu, a gente tem que conversar assim. O que você gostava de fazer com ela? Puxa, que legal, nossa, ele era muito bom, né? Então, traz a coisa positiva, o lado bom da vida, e não aquele único momento da morte. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. E ficam as orientações para os pais aí, para que ensinem os filhos a enfrentar a morte, algo inevitável. De Curitiba, Gisá Batista.